Em busca de um sentido. Certamente, pelo menos alguma vez na nossa vida, nos perguntamos se existia um sentido e qual seria o nosso sentido, a razão da nossa existência. Podemos até agora não ter encontrado a resposta, e talvez nunca vamos encontrar a resposta, mas pelo menos podemos tentar chegar lá. Começando, em busca de um sentido. Vou falar aqui do método da logoterapia, mas antes vou falar sobre um pouco sobre o que os gregos achavam que era o nosso sentido. Para os gregos, o telos, ou seja, o nosso sentido, a nossa causa final, seria agir segundo a nossa natureza. Mas o que é agir segundo a nossa natureza? A natureza do ser humano é ser um ser racional, certo? Então, ao agir de forma racional, nós agiríamos de acordo com a nossa natureza. Não me vou alongar mais, porque o foco do vídeo não é a virtude em si, mas sim os caminhos para encontrar um sentido. Agora, falando um pouco da logoterapia. A logoterapia é um método criado por Frankl, que foi um psicólogo que esteve nos campos de concentração nazis e que, no seu livro Em Busca de um Sentido, que é o título do vídeo, descreve as situações que ele passou lá e como se sentiam os prisioneiros, os sintomas de estar nos campos de concentração. Ele diz-nos uma coisa interessante. Um dos grandes problemas do nosso século é essa falta de sentido. Sim. Mas como é que surge essa falta de sentido? É que nos campos de concentração, embora o stress fosse muito elevado, muito mais elevado do que o normal, quase não existiam doenças psicológicas lá. Pelo menos a falta de vontade, etc. Então, qual será a origem, então? Desde a Revolução Industrial, à medida que a automação vai ganhando espaço, como agora ainda mais, as pessoas vão ganhando cada vez mais tempo livre. E o que é que isso gera? Com mais tempo livre, as pessoas começam a ser mais introspectivas, começam a pensar mais consigo mesmas sobre as suas próprias personalidades e problemas. O que isso causa é que nós, às vezes, não conseguimos encontrar um sentido porque nós estamos imersos dentro de nós mesmos. Essa imersão faz com que nós não vejamos aquilo que é exterior. E aí já posso começar a falar do ponto da logoterapia, que o sentido não está dentro de nós, mas é exterior a nós. Então nós devemos dirigir-nos para aquilo que é exterior a nós. Mesmo que nós sempre estejamos atentos ao mundo exterior, podemos não ter encontrado o sentido ainda. Porque existe o logos, que vem do grego, quer dizer sentido, razão ou lei. Na logoterapia, isso quer dizer sentido. Como ele é oculto, podemos não o ter encontrado ainda. Mas como podemos encontrá-lo? Então, aí que começa o problema. Existem vários caminhos na logoterapia para encontrar o sentido. Falando aqui um pouco mais sobre as neuroses, o Frankl também nos diz que, à medida, as neuroses dependem do século, ou seja, dependem do tempo onde estão. Num tempo podem existir mais neuroses sexuais, noutro podem existir mais neuroses psicológicas, noutros mais neuroses nogénicas, que é o que nós vamos falar neste vídeo, mais adiante. Primeiro temos de compreender que o ser humano é um ser dotado de nous. O que é nous? Nous é o espírito. Ou seja, o ser humano tem um espírito que se dirige para algo. É essa vontade de sentido. Por isso é que nós queremos encontrar um sentido. Porque o nosso espírito tem essa vontade, a vontade de sentido. Quando ele não encontra essa vontade, surge o vazio existencial. Que é quando nós não conseguimos encontrar. Então sentimos um vazio. E que nada faz sentido para nós. Como é que a logoterapia vai tentar resolver isso? A logoterapia, primeiro, uma das coisas fundamentais na logoterapia é a responsabilidade. Ou seja, se a pessoa tiver responsabilidade sobre as suas próprias ações
e sobre os seus próprios pensamentos, ela vai ser muito mais capaz de encontrar o seu sentido. Ou seja, primeiro passo, assumir responsabilidade sobre o que nós fazemos. Porque se nós não assumimos responsabilidade e darmos essa responsabilidade a outra pessoa, nós simplesmente estamos a fugir do ponto. Estamos a fugir de nós mesmos. E estamos a usar alguém como um bode expiatório. Então, primeiro ponto está esclarecido. Agora vamos aos demais. Para tentar encontrar a responsabilidade, o logoterapeuta vai tentar fazer com que o paciente tenha a consciência da sua responsabilidade. Após ele ter tomado responsabilidade sobre si mesmo, o que nós tentamos procurar é que ele se autotranscenda, como todos os humanos fazem. Mas o que é essa autotranscendência? Todos os seres humanos sempre apontam para algo exterior, para alguém, para algo exterior a nós. Por isso é que nós devemos tentar encontrar o sentido que é exterior a nós, não é interno a nós. Ou seja, quando nós nos dirigimos, por exemplo, quando nós estamos sós, o que é que sentimos? Sentimos tristeza, agonia. Mas porquê? Claro que isso não é geral, não é para toda a gente. Mas a maior parte das pessoas é assim que funciona. Quando nós estamos em grupo, por exemplo, a probabilidade de nós pensarmos que não temos sentido, ou que não existe sentido, é muito menor. Porque nós estamos com uma autotranscendência. Nós estamos a apontar, a dirigir-nos para outras pessoas. E isso faz com que haja meio que um sentido em estar com aquelas pessoas. Ou seja, já estar com essas pessoas já é um sentido em si. Porque a pessoa, quando está em grupo, ela acaba por se esquecer de si mesma. E esse é o ponto. Ela está direcionada para o externo, para o exterior. Então ela consegue não ter esse vazio. Pelo menos não de forma tão predominante. Então o que nós devemos fazer, depois de ter responsabilidade, é fazer um autodistanciamento. Ou seja, distanciar-nos de nós mesmos. Para assim conseguirmos ver-nos de uma perspectiva exterior e não interior. Que ver-nos só da perspectiva interior é que causa essas neuroses do espírito. O Frankl diz-nos que existe 3 passos ou 3 formas para encontrar o sentido da vida. Que seria o primeiro, criando um trabalho ou praticar um ato. Segundo, experimentar algo ou encontrar alguém. 3, pela atitude que temos em relação ao sofrimento que é inevitável. O primeiro ponto, acho que não é muito difícil perceber. Ou seja, ao arranjar um trabalho ou praticar um ato, nós estamos distraídos, ou seja, estamos menos introspectivos. Então, como nós estamos mais exteriores, digamos assim, dirigimos-nos para o exterior, não pensamos tanto na parte do sentido. Porque fazer esse ato ou estar nesse trabalho dá-nos um sentido. Só que praticar um ato ou criar um trabalho já está relacionado com o segundo ponto, embora não de forma direta. Por exemplo, experienciar algo ou encontrar alguém. Aí já está um ato. Experimentar algo ou encontrar alguém já é um ato. Mas no segundo ponto, que eu acabei de dizer, os pontos que ele nos diz é que experimentar algo aqui não é, por exemplo, beber, usar drogas, etc. Não. É, como eu já disse no início do vídeo, agir com virtude. Ou seja, procurar aquilo que é transcendental a nós. Ou seja, a bondade, a verdade e a beleza. Os 3 transcendentais do humanos. Mas não só. Ele diz-nos também que podemos experimentar a natureza, a cultura, ou seja, viajar, experimentar novas coisas, conhecer novas coisas, podemos encontrar um sentido. Ou então, ao encontrar alguém, no caso, por exemplo, ter uma relação amorosa, porque esse sentimento de sacrifício que nós temos numa relação amorosa faz-nos com que essa pessoa nos dê sentido. Ou seja, se eu me sacrifico por essa pessoa, isso já tem um sentido. E o terceiro é transformar o sofrimento
numa vitória. Ou seja, a forma como eu encaro o meu sofrimento faz com que eu encontre sentido ou não. Se eu encarar o sofrimento como uma vitória, o mais provável é que eu consiga encontrar um sentido, porque eu encontro um sentido no próprio sofrimento. Ou seja, esse sofrimento tem um sentido. Então eu transformo esse sofrimento numa vitória, numa conquista, como se eu tivesse um mérito próprio em conseguir ultrapassar isso. Mas convém salientar aqui uma coisa: é que o terceiro ponto, o sofrimento não é necessário para arranjar um sentido. Nós sabemos que o sofrimento é inevitável na nossa vida. No entanto, para encontrar um sentido ele não é necessário, mas pode ser um meio, embora não seja o meio ideal. Então, fazendo aqui uma síntese dos métodos que o Frankl chama intenção paradoxal, é que nós devemos afastar-nos do problema e não nos focarmos nele. Como eu disse, o afastamento de nós mesmos. Ou seja, afastamos também do problema. E invertemos a atitude do sujeito em relação ao problema. Ou seja, fazemos o contrário do problema. Ou seja, se eu tenho insónias, o recomendado para esses pacientes seria não tentar dormir. Ou seja, tentar manter-se acordado. Seria o método a fazer. E fazer também piadas em relação à nossa própria situação. Para realizarmos esse afastamento, ver-nos de outra perspectiva. Mas tudo isto não é fácil de encontrar, como é lógico. Isto são apenas os métodos. Mas o método é o caminho a seguir, certo? No entanto, o caminho pode não nos levar logo lá. Ele pode ser muito demorado. Então, até encontrar a nossa luz, a luz que nos vai guiar mais tarde, enquanto andamos na escuridão, pode não ser fácil. No entanto, muitas das vezes nós temos uma intuição apofântica, que, destrinchando a palavra, apo, do grego, quer dizer o que está oculto, e faos quer dizer luz. Essa intuição que nos vai ilumina o nosso caminho, que antes estava cheio de penumbra, agora está mais claro, quando finalmente encontramos o nosso sentido. E é isso que devemos procurar. Então vou recitar agora um pequeno texto que eu fiz sobre essa luz. No alto da colina a tua luz me cegava, luz tal que perto do sol o envergonhava. Onde a penumbra penetrava, a tua luz chegava, pois a luz fervorosa da tua alma me emocionava. Teu charme invulgar me agarrava e puxava, no rio pela mão me guiavas. Como por magia tudo desaparecia, e só tu, enquanto objeto da minha contemplação, restavas. Foi assim que finalmente ganhei asas. Desejo que todos encontrem a vossa luz,